Está começando o Pode Jabá. Aqui você vai encontrar arte, cinema, TV, música, tudo sobre o mundo do entretenimento com a descontração do jabá. Fique ligado, já está no ar. Ora aí, no ar, mais um programa do Jabá, é o Pode Jabá, aqui na rádio Vibe Mundial também FM, 95,7 e na TV Astral, Madrugada Astral, aqui na 33.3, hein? E o canal YouTube também, Pode Jabá. Compartilha aí no canalzinho também, dá um like, manda aquela perguntinha doida também, porque hoje a convidada é topíssima. Jabá contigo, jabá comigo e jabá com todos, viu? Ó, a convidada Viviane Martini é empreendedora, ela é um X-tudo. Calma, ela tem um instituto, é uma ONG, é isso? Isso, ó, presta atenção, palestrante, coach. Ó, a mulher, ó, ela tem a bufunfa, viu? Tem a bufunfa. Não faz nada de graça. Eu quero ver hoje aqui, ela cobrou um jabá. Teve jabá aqui ou não? Teve jabá? Não, teve. Gente, com vocês a Viviane Martini! Bom dia, Viviane. Estamos de madrugada aqui. Como que você tá? Obrigada. Tô joia. Obrigadez, viu? Teve jabá? Teve jabá. É. Teve jabá, gente. Foi muito, não? Não teve. Gente, é o seguinte, Viviane Martini, essa mulher aqui, ó, é empreendedora, é verdade? É isso mesmo? Não é fake? Não, eu sou empreendedora. O que mais? De vida toda. Vida né? toda. É. Você empreende também? E nos últimos anos, nos últimos 3 anos, com o surgimento do Instituto Geração Inclusiva. Tem um instituto, viu, gente? Geração Inclusiva. E tem mais uma empresa também, é empresária, gente, não é só ONG não, tem uma empresa também. E tem a Aikia, que é a nossa empresa Aikia é nome japonês. O Aikia, ele... Então, é japonês, é Tanaka também. Depois ficou bem na linha do japonês, né? Mas ele veio por conta da inteligência artificial. O nome AI... Aí K no meio, um estilizado ali de captação, né? Que é com C, mas a gente fez com K. E IA. Então, inteligência artificial do início ao fim. Foi essa a ideia do nome. Vamos começar aqui no comecinho, porque a mulher é muito séria, que nada, gente. Ela também dá risada, ela é bem sorridente, né? É isso aí. Mas, na verdade, ela não trabalha sozinha, com o esposo. O esposo não veio porque não gosta do jabá, viu, gente? É isso aí. É verdade? É que o jabá falou que não tinha lugar pra ele. Você Mas é sincera. verdade. Ia deixar ele aonde? É verdade, não ia caber. É 2 microfones. Tem essa aqui, ó. Tem esse microfone mais um aqui, pô. Aqui cabe 3, ó. Cabe 3? Pô, se eu soubesse... Aí, ó, Paulo, ficou de Mas fora. na próxima vez, aqui, ó. eu vou deixar ele de lado mesmo. Eu acho que é ele que não gostou de você. Ele tá assistindo? Vai assistir. Conta um pouquinho mais de você. Viviane, na verdade, você começou como? Você tem uma formação acadêmica, né? Então, eu, na verdade, assim, já fiz um pouco de cada coisa, porque eu venho da área comercial, né? E quem vem da escola do comercial, a gente passa por várias áreas. Então, a minha primeira formação é professora de primário. Fiz magistério, na época que ainda existia o magistério, né? Que hoje não tem mais. Comecei a trabalhar com crianças, iniciei uma formação em educação física, também dei aula de educação física, não terminei essa formação. Quando eu estava quase no fim da faculdade, eu decidi que não era aquilo que eu queria. E aí fiz uma primeira transição e depois de um tempinho ali eu me encontrei no curso de design de interiores. Na época também não era faculdade, era um curso técnico e eu atuei por mais de 20 anos nessa área. Só que sempre muito conectada com a parte comercial. Então, eu trabalhei com móveis planejados. Iniciei como vendedora, né? Consultora. Depois, fui crescendo, investindo em treinamentos para mim e tudo mais. Porque eu tinha como meta a gerência de uma loja. Eu queria esse cargo de liderança. Era algo que mexia comigo. Eu queria ter equipes, né? E aí consegui, depois de 10 anos na área, eu consegui subir, né? E virei gerente comercial. E aí foram outros 10 anos com liderança nessa parte de imobiliário de alto padrão. E eu aprendi muito nesse período, porque
a gente tem que fazer muito network, muito relacionamento com os profissionais especificadores, né? Os arquitetos, os engenheiros, os designers. Então, eu sempre gostei muito de gente. Sempre fui uma pessoa assim, para mim eu tenho que estar sempre perto de pessoas. Mas nessa época eu nem sabia que existia o nome networking, né? Vim conhecer isso um pouco depois. E depois, quando eu conheci networking, inclusive o networking estruturado, né? Que eu trabalhei um período numa empresa que tem uma metodologia de network estruturado, eu falei, caramba, fiz isso minha vida toda, só não sabia que tinha um nome, né? E aí eu construí uma carreira no mercado de imóveis planejados, de alto padrão, 20 anos. E, de repente, aquilo não fazia mais sentido para mim. E aí eu falei, puxa, a essa altura, né, com a carreira consolidada, estava morando em Santa Catarina, estava trabalhando alguns anos lá, depois fui para Ribeirão Preto, e aí foi um período de quase que um desespero interno, né? Quem aí já passou por transição de carreira deve entender o que eu estou falando. E aí eu resolvi mudar de área. Foi para qual? Aí, nesse período, eu fui trabalhar com network estruturado, com uma metodologia. Como que é essa? Ensina para todo mundo, tem gente o que BNI. não sabe. Eu trabalhei um tempo com o BNI, que é uma metodologia americana de network estruturado para negócios. Ali eu aprendi coisas que, na verdade, já eram coisas que eu valorizava a vida toda. Sei. Como, por exemplo, uma frase muito marcante do network estruturado é: não seja interesseiro, né? Seja interessante, não interesseiro. Sim. E aí eu fui entendendo algumas lições, porque, na verdade, teve um período que ficou muito em alta, né? Esses eventos de networking. E entrega cartão, e aí você vai num evento, você nem sequer olha para a pessoa. Você não vê a pessoa, né? Você não dá atenção. Você está preocupado em entregar o seu cartão de visitas. Fazer o seu jabá. Exatamente. Fazer o seu jabá. Aqui é jabá com jabá, não tem jabá. E aí a gente entendeu que no processo do network estruturado, na verdade é ao contrário. Primeiro você entende o que o outro precisa. Como eu posso te ajudar? Como que eu posso melhorar o seu negócio, a sua vida, o que você faz, né? E quando você faz isso, entra algo muito forte, que é a reciprocidade. Porque se você me ajuda, eu fico com aquele compromisso de ser recíproca com você. Retribuir. O interesseiro é interessante. Exatamente. Então foram coisas que aí eu aprendi de uma forma estruturada, com um método, aquilo que eu, de certa forma, fazia já a minha vida toda. Só que aí quando você tem um método, você consegue fazer de forma mais focada, mais direcionada e aí trazer mais resultados. Então, foi uma experiência muito rica. Nossa, é incrível! Mudança, que transição é essa aí? Eu não consigo trocar nada. Eu nasci apresentador e vou morrer como? Ator. Atormentada pela vida. Né? Atormentada. Eu acho que todo mundo tem um pouquinho de ator aí, viu, na vida. Ô, Viviane, é o seguinte. Eu vou fazer perguntas referentes sobre o teu negócio que você faz aí sobre a parte da Lei Rouanet, que na verdade, eu como sou ator, e muitas pessoas também na minha área também da arte, com audiovisual, com teatro em si, no caso, por exemplo, você trabalha com isso, você cria projetos, né? Você ensina, você dá uma mentoria boa para todo mundo, você ensina ser líderes a fazer uma criação de projetos, é isso? Conta pra gente sobre isso aí. Então, eu preciso só voltar um pouquinho, porque a IKEA e todo esse trabalho na escrita de projetos nasceu por conta das dores que nós tivemos com o Instituto, né? O Instituto veio na minha vida, eu falo que a causa me escolheu, era meados de 2021, eu estava novamente numa transição de carreira, vivendo um final de uma sociedade onde eu estava me sentindo extremamente excluída, e com aquele sentimento de exclusão, nasceu na minha vida o Instituto Geração Inclusiva, né? E eu digo que a causa me escolheu porque a gente tem hoje um foco e um trabalho com a pessoa com deficiência. Não só com a pessoa com deficiência, porque isso não é inclusão. Quando a gente faz algo que é exclusivo para a pessoa com deficiência, a gente está excluindo da mesma forma. Então, o nosso trabalho ele é todo voltado a trazer as pessoas com todas as suas características,
Cada uma tem uma característica e a gente precisa respeitar a característica de cada um. Mas quando a gente traz a pessoa com deficiência, a gente precisa respeitar a necessidade específica que ela tem de acessibilidade. E aí eu fui aprendendo sobre isso. Por quê? No período que eu trabalhava com decoração, né, no mercado de arquitetura e decoração, eu sabia um pouco da acessibilidade arquitetônica. A gente fala um pouco disso na área. Sei. Mas depois eu fui ver que tinha um outro universo de acessibilidade comunicacional, né, e tudo que a gente poderia melhorar na qualidade de vida da pessoa com deficiência. Eu iniciei o Instituto e eu falo que a causa me escolheu, porque quando eu comecei esse trabalho, logo no terceiro evento que eu fiz, eu venho da área de eventos, né, muito forte, então eu comecei o trabalho fazendo eventos. E aí uma mãe atípica, me perguntou, mas qual é o seu mote? Tipo, o que você está fazendo aqui nessa área, se você não é uma pessoa com deficiência? E aí aquilo me trouxe uma grande reflexão e eu fui ver todas as histórias que eu tinha na minha própria família. Aí eu me lembrei, puxa, mas a minha avó foi cadeirante por mais de 10 anos, a minha avó também se tornou uma mulher cega. Eu tenho 2 primos surdos. E aí eu fui vendo que, na verdade, um dos filhos da minha avó, o irmão do meu pai, era epilético. Então eu falei, puxa, na verdade eu convivi com pessoas com deficiência a minha vida toda. Sim. E aí aquilo fez todo sentido para mim. Só que entra uma questão quando você começa um trabalho social e a gente não conhecia nada de terceiro setor, porque a gente vem do segundo setor, a gente vem do mundo corporativo, trabalhava em empresa, então é um universo conhecido. Eu falei, tá, mas e como é que sobrevive num terceiro setor? Né? Como que a gente mantém o Instituto? Como que a gente faz as ações? Como que a gente realiza os eventos, que são eventos maravilhosos, que as pessoas se sentem super bem, que a gente promove conscientização, convivência, porque não tem inclusão sem convivência, as pessoas precisam conviver com o que é diferente delas, para elas aprenderem a incluir, para incluir de forma natural. E aí foi surgindo essa história das leis de incentivo. Não, mas você pode escrever projetos. O seu evento pode ser um projeto. Você pode escrever um projeto para fazer ações com as pessoas com deficiência. E aí eu comecei a buscar empresas que fizessem isso. Aí começou a luta. Como assim? Você não sabia nada? Não entendia nada? Não tinha esse conhecimento? Nada. E como você aprendeu? Na prática ou alguém por trás te orientando? Eu falo que os grandes aprendizados vêm com a dor, né? A gente acabou contratando pessoas para fazer para nós que não fizeram. A gente acabou... Peraí. Contratamos pessoas para fazer, não fizeram. Isso acontece muito no nosso meio, isso, hein? Ainda mais um projeto. Vou tocar no assunto depois aí, só para complementar, tem pouco tempo, são 25 minutos. Vou ter que, arredondar esse negócio aí. Que tem gente que você vai procurar tudo, pagar, tem gente que cobra antes. Cobra antes, entendeu? Você dá o projeto, vai tentar levar para ser aprovado. Isso existe mesmo? A pessoa cobrar anteriormente? A escrita, sim. A escrita do projeto... E ela falou pra mim assim, vou cobrar, se não der certo, já perdeu a grana. Na verdade, assim, verdade como que a gente faz? É assim que funciona? Na IKEA, a gente faz diferente, né? A escrita do projeto, ela pode e deve ser cobrada, porque tem uma pessoa eu concordo com que você. estudou, nós Mas temos se não der sócios certo, na IKEA. não a gente... Então, se não foi aprovado por um problema da escrita, é uma coisa. Se não foi aprovado por um problema do proponente, que de repente, por uma questão de portfólio ou de documentação que não entregou, é outra situação. Mas nós, até aqui, não tivemos nenhum caso de não aprovação. Mas no Já caso, tem assim, sim de não aprovação, mas aí a gente reescreve. Mas no caso, você faz a aprova. escrita, o projeto e tal. Se faltar algum documento, alguma coisa, você... É tipo assim, vamos ver se eu entendi. Você manda tudo. Se for reprovado porque faltou alguma coisa, não tem como reivindicar e Sim, mandar esse documento? Tem. Por isso é que eu falo, nosso trabalho, porque assim, são fases, tá? A gente tem escrita e aprovação, a gente tem captação e a gente tem prestação de contas. São 3 trabalhos diferentes e a gente oferece os 3. Primeiro tem que ser aprovado. Primeiro você precisa escrever um projeto e aprovar. Aqui estamos falando especificamente da Lei da Cultura, mais conhecida como a Lei Rouanet, tá? Existem diversas outras leis, outros mecanismos, editais, cada um tem sua regra, tá? Então, estamos falando aqui de Lei Rouanet.
Na Lei Rouanet, então, quando a gente contrata a escrita e a aprovação de projetos, a gente vai até a aprovação do projeto. A captação é que tem pessoas que cobram antes, a gente só cobra no sucesso. Se a gente consegue captar para a pessoa, já existe na própria escrita do projeto, o próprio Ministério da Cultura, ele acrescenta comissão de captação e comissão para a parte de administração do projeto. Você não pode cobrar nada. Aí vai da política de cada empresa. A gente não cobra, só no sucesso. A gente recebe no sucesso. É o que é o correto, né, gente? Né? Aí se fica, no caso, eu tenho já um projeto escrito, você vai fazer a captação. Já foi aprovado. Aí você não consegue cobrar antes, você fala assim, que sacanagem. Existe Por que vai cobrar se não conseguiu? Existe um trabalho no mercado que eu até entendo, acho que é justo. Algumas empresas, elas cobram um percentual do que seria aquele comissionamento, porque quando ela vai captar, ela tem um custo de visitar as empresas, né? Custo de combustível, deslocamento, tempo da pessoa e tudo mais. E depois, quando o projeto é captado, aquele valor abate. 10%. Aí abate Não é 10%? dos 10%, isso. E 10% é o que está previsto, é o que o próprio Ministério da Cultura reserva. Sabemos isso. Né? E é também o que está totalmente de acordo. Negocinho reloginho não para, porra. Ai, meu Deus. Mas mais 10 minutinhos. Vamos às perguntinhas. Sim. Fora da Lei Rouanet. É o seguinte, no caso, tem muitas pessoas que criam um projeto, entendeu? Não conseguem ser aprovado. Mas são projetos bonitos, bons até demais. E tem pessoas que não fazem tão bem, não tão bem, conceituado, mas são aprovados. Mas eu quero que você responda para mim sobre isso, porque o que eu vejo de pessoas com vários projetos bons, tudo, passa 1, 2, 3 vezes, só na quarta, nem a quinta, depois da sexta, ser aprovado. Tem gente que não sabe nada, faz, entendeu? E é aprovado. Olha, entendendo um caminho normal da escrita, Sim. né? O que eu diria para você? Que a pessoa, pode ser que ela saiba menos em relação, não seja um projeto tão bom, mas ela soube a técnica da escrita. Porque se ela consegue aprovar rápido, é porque ela escreveu de maneira que ela conseguiu deixar mais claro qual o impacto que esse projeto dela vai causar. Às vezes o projeto nem é tão bom quanto um outro, mas o outro talvez não teve a técnica da escrita de forma clara e objetiva. Essa escrita, vamos ver se você vai entender. Tem gente que, eu acho que tem gente que pergunta pra mim, como que é essa escrita do projeto? Suponhamos, eu quero fazer um filme, uma comédia. Seria um roteiro tudo ou não? Sim. Escrita? Você, na verdade, quando você vai escrever o projeto, você vai colocar tudo que você quer fazer com aquele valor que você vai captar. Então, na verdade, isso depende, o planejamento do seu projeto. Então, você pode planejar... Longline, é isso? Na hora que você vai escrever o projeto na Lei Rouanet, na verdade, você não vai fazer a escrita toda do que é em si o projeto. Sim. Você vai defender qual é o projeto que você vai realizar e qual é o valor dele. Você não precisa escrever todo o roteiro lá, né? Isso depois você vai fazer os seus relatórios para prestar contas, mostrar todo o impacto que o seu projeto causou, e você tem que comprovar que você realizou. Porque assim, quando você aprova um projeto, então vamos lá. Vou te dar um exemplo de um festival cultural. Então, quando eu entro lá e vou escrever que eu quero realizar um festival cultural, o que eu vou colocar lá? O porquê que eu estou fazendo esse festival, quantas pessoas ele vai impactar, eu tenho que colocar tudo que esse projeto vai trazer de impacto. Proposta, tudo mais. E quanto ele custa? Olha, então ele custa X por quê? Aí eu tenho que fazer a planilha orçamentária. Porque eu tenho que contratar essas pessoas, esses locais, essa alimentação, preciso contratar essas camisetas, tudo que você vai precisar para realizar o festival. E aí ele vai aprovar ou não aquela captação. Olha, então o seu projeto está apto a fazer a captação de X valor, do que você escreveu lá que você quer realizar. Essa é a escrita. Isso. Do projeto. A escrita é você dizer qual é o projeto e o quanto você precisa para realizar. Exatamente, entendeu, pessoal? Exatamente isso. No caso de um filme, não necessariamente fala do roteiro, fala do filme. Fala um pouquinho, não.
você vai falar um pouco, mas ele não precisa estar todo escrito lá no projeto. Isso. Você tem que contar o que é, né? Porque, né, sinopse você fala do filme todo, o online fala também o propósito do filme, começo, meio e fim, entendeu? Isso, exato. Ah, entendi. Você entendeu, pessoal? É isso. Aí, quando é aprovado, a captação como que faz? Explica pra gente a captação que é mais difícil. Então, vamos lá. Na Lei Rouanet, especificamente, a gente capta do imposto de renda. Então, empresas de lucro real ou pessoa física que paga imposto. Então, se a empresa ela é de lucro real e ela tem impostos a pagar, daquele imposto, daquele 100% do imposto a pagar, ela pode direcionar até 4% para um projeto aprovado. E a pessoa física pode direcionar até 6% para um projeto aprovado. Sei. Então, por exemplo, aprovou o meu projeto, isso também é uma coisa que as pessoas confundem muito. Quando você aprova um projeto na Lei Rouanet, ele não vem com recurso, a não ser que ele seja um edital, alguma outra, igual tem agora um programa da Shell com a Rouanet, que é um programa para projetos para a juventude. Aí, quando você consegue aprovar o seu projeto na Lei Rouanet e a Shell escolhe o seu projeto, aí ele já vem com recurso. Então, a não ser que seja um edital, alguma coisa nesse formato, quando você tem aprovação na Lei Rouanet, o que está aprovado você pode captar. Seu projeto custou 100 mil, então você pode ir lá nas empresas de lucro real para captar os 100 mil. Pode ser uma empresa só, podem ser várias. Ou pessoas físicas, até que você consiga juntar os 100 mil que custou o seu projeto. Como faz esse processo de captação? Ensina pra gente aí. Aí vai voltar lá no networking. Então, pode falar assim, tem mais 5 minutinhos. Então, você tem que fazer network, conhecer as empresas, é um processo de venda, né? A captação é uma venda. Se eu não sei nada, como que eu vou bater na porta da empresa? Como que faz para ter esse network? Tem que ir na empresa? Manda por e-mail, por WhatsApp, como que faz? Como que eu descobri? É que aí existem várias formas, né? Seria a mesma forma de você vender qualquer outro produto. Um projeto, ele é um produto que você vai buscar o patrocínio. Então, você vai fazer uma venda. Então, primeiro, você vai ter que pesquisar quais são as empresas que são lucro real. No próprio site do Ministério da Cultura, você consegue saber quais são as empresas que já patrocinam. Isso, porque tudo é com muita transparência, tá? É mais fácil. Você pode entrar lá e você vai saber, em São Paulo, quais são as empresas que patrocinam. Isso você tem lá. Qual projeto que ela já patrocinou? Então se ela patrocinou projetos dessa forma, significa que esse tipo de projeto tem valor para essa empresa. Tá, mas e aí como é que eu chego no decisor dessa empresa? Aí é a questão que entra o relacionamento, o network. Como faz isso? Explica pra mim, filho. Quero saber, pô. Eu tenho uma empresa também de eventos, de locução também, de festas, mestre cerimônia, eu tenho que usar o meu Instagram, entendeu? Para engajar, para conseguir cliente. Como assim chegar numa rede, por exemplo, um açaí? Pegar uma rede de açaí. Para mim é ótimo. Locução, personagem, baga de pipoca, muitas outras coisas a mais. Como que eu vou fazer? Tem alguns caminhos, né? E, na verdade, não tem o caminho certo, né? Um único caminho. Tem gente que consegue entrar, conseguir. O que é? Você é network? Como? De indicação de pessoas? A indicação ajuda muito. Eu conheci a pessoa do marketing, é mais fácil. E é verdade, porque a indicação ajuda muito, é uma parte do caminho. Não consegue pegar uma rede de farmácia, pegar uma Drogasil da vida, e aí? Olha só, se você... isso a gente fazia muito nos próprios de networking. Quando você se relaciona com pessoas, você pode... Como eu posso te ajudar? Olha, você pode me ajudar. Eu preciso acessar uma pessoa decisora na rede X de farmácia. Quem conhece alguém lá? Os grupos de network são muito bons para isso. Porque, no fim, você vai ter que fazer uma pesquisa. Então, vamos lá. Escritórios de contabilidade ou de tributários são bons locais para você fazer uma parceria. Porque eles sabem quem são as empresas de lucro real. Tem o telefone, tem tudo, tem o contato, mas e aí, para dar isso para você? Você tem que conhecer a pessoa. Você tem que conhecer a pessoa e você vai ali naturalmente fazer se não conhecer, acordo, uma parceria. Sabe o que eu fiz uma vez? Eu fui lá na rede Avon, que tem uma rede de cosméticos. Aí eu fui lá conversar com a gerente de uma loja. Você conhece alguém do marketing e tal? Vocês fazem trabalho aqui tal com eventos? Tem, a gente faz aqui. Dá seu contato. Não, eu queria do marketing, pra pegar toda a rede. Não, dá o seu que aqui eu tô precisando. Não, mas a rede toda, como que faz? Aí já não sei.
Então, mas aí, por exemplo, ela seria um caminho de entrada. Então, aí eu passei Aí é pra que eu ela falo, tudo. ó, a gente, para construir redes, Isso. exige tempo. Relacionamento não é imposto, não é imposição. Relacionamento é construção. Você vai construir um relacionamento. Eu vou dar um exemplo de uma empresa que hoje é patrocinadora de um dos nossos projetos, que inclusive é Conexão em Geração Inclusiva, o GerPower, que é um programa de aceleração dessa empresa, e o Smart Cities, que é um outro programa de aceleração, que é o Grupo Austin e a Austin Move. Nós participamos com a IKEA no programa de aceleração ano passado, da GerPower, startups lideradas por mulheres. E nós ficamos entre as 7 finalistas. Então, nós estávamos ali há 3, 4 meses construindo um relacionamento com essa empresa. E aí, quando nós apresentamos o projeto Conexões Geração Inclusiva, que tinha uma ligação muito forte com a própria aceleração de startups, que são programas gratuitos que eles fazem, ensinam um monte de coisas, não cobra nada. E aí, nós apresentamos o nosso projeto. A Austin Group se tornou patrocinadora desse projeto, que, inclusive, nós estamos capacitando gratuitamente, porque é um projeto incentivado, né? A Austin Group e IbraWorks são patrocinadores, 25 organizações sociais, quase 50 líderes sociais, 2 por instituição, em escrita de projetos e captação de recursos. A gente, todas as quartas, nós estamos fazendo mentoria gratuitas com esses líderes. Gente, toda quarta-feira, né? Vai lá aprender, né? E isso, gente, é um projeto aprovado na Rouanet, porque às vezes as pessoas acham que a Rouanet é só show. Então, tem um monte de coisas que você consegue aprovar. A gente aprovou agora um programa de games nas escolas, ensinar, na verdade, jogos de tabuleiros para alunos das escolas públicas de 2º grau. Então, você imagina, tudo isso você escreve por um projeto, por uma lei da cultura. Ótimo! Bom demais, mas já terminou a entrevista, já passou, já estourou o tempo demais aí, gente. Obrigado, 10 aí, tá bom? Olha aí, deixa o seu Instagram aqui, rapidez. Ó, Geração Inclusiva BR, do Instituto, Viviane Martini Assessoria, é o meu, e a IKEA Projetos e Produções. São 3 instas, né? Tem que fazer o jabá dos 3, né? Só entrar aí e verificar no direct. Ó, obrigadéis, gente, por tudo, tá bom? Acessa também o Pod Jabá, o UFC do Instagram, Jabá o Emoto e Fabiano o Emoto, tá bom? Muito obrigado, Jabá contigo, Jabá comigo e Jabá com todos. Deus te abençoe e até mais. Tchau!